caro amigo, olá, querida amiga concurseira. Estamos de volta para mais uma videoaula sobre a Lei 9096 de 1995, que trata dos partidos políticos. Agora, nosso ponto será a organização e o funcionamento dos partidos políticos. O que nos diz o artigo 8º? O requerimento de registro do partido político será dirigido ao cartório de registro civil de pessoa jurídica da capital federal. Notem, hein? O registro será efetuado em Brasília, na capital federal. E deverá ter, no mínimo, o requerimento de registro, 101 fundadores subscritos, além do domicílio eleitoral destes em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros. Perfeito? Como mencionado anteriormente, para que o partido tenha caráter nacional. Parágrafo 1º do nosso artigo 8º. No ato de requerimento do registro, o partido indicará o nome e função dos dirigentes provisórios do respectivo partido, além do endereço da sede do partido na capital federal. Então, repito, importante esse ponto aqui. No requerimento de registro do partido, deverá também ser indicado o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido na capital federal, Brasília. Bem, e que mais? Além da subscrição de 101 fundadores para o requerimento, será necessário anexar cópia autêntica da ata de reunião de fundação do partido. Depois, exemplares, plural, hein, do Diário Oficial que publicou o inteiro teor do programa e do estatuto partidário. E por último, terceiro, a relação de todos os fundadores, contendo nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a respectiva zona e seção, além de município e estado. Também a profissão do fundador e dos fundadores e o endereço residencial de cada um destes. Perfeito? Bem, parágrafo 3º. Adquirida a personalidade jurídica e somente quando adquirida esta personalidade jurídica, o partido promoverá duas coisas. Primeira, a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores. Segundo, realizará os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos de direção e a designação dos dirigentes efetivos, aí já substituindo aqueles declarados anteriormente de forma provisória, certo? Sempre, obviamente, tudo de acordo com o estatuto que foi registrado no cartório de registro civil de pessoa jurídica, perfeito? Bem, interessante só observar aqui que talvez não tenha ficado bem claro no vídeo anterior, o que é exatamente o apoiamento mínimo de eleitores. Notem a palavra mínima. Se é mínimo, todos os valores e números que nós trataremos aqui agora correspondem ao mínimo, ou seja, o mínimo dos mínimos para que... Perfeito? Então vamos lá. Resumindo aqui, organização e funcionamento dos partidos políticos. Artigo 8º. Será feito requerimento do registro do partido no cartório de registro civil de pessoa jurídica em Brasília. Mínimo 101 fundadores, mais alguns detalhes, que seria cópia autêntica da ata de reunião de fundação do partido, exemplares do Diário Oficial, que publicaram o programa e o estatuto do partido, além da relação de todos os fundadores, com nome completo, naturalidade, profissão, endereço residencial, etc. Bem, adquirida a personalidade jurídica, aí o partido pode realizar o apoiamento e a definição de seus órgãos de direção e os dirigentes definitivos. Bem, e o que é o apoiamento mínimo? Temos aqui, será necessária comprovação pelo período de 2 anos do apoiamento de eleitores não filiados, em pelo menos 0,5% dos votos válidos, excluídos brancos e nulos,
das eleições para a Câmara dos Deputados. Perfeito? E outro detalhe, é necessário que pelo menos 1/3 ou mais dos votos, desses 5%, estejam distribuídos pelos estados, ou seja, pelo menos 9 estados da nossa federação. E que, outra regra, 0,1% desses votos esteja em cada estado. Perfeito? Então, são 3 pontos essenciais para a sua prova. Então, vamos ver os nossos números. Para o apoiamento mínimo, suponhamos que para as eleições na Câmara dos Deputados, 100% de votos válidos correspondem a 120 milhões de votos. Logo, 0,5% seria o equivalente a 600 mil votos. Perfeito? Então, esse é o número mínimo de votos, no caso de eleitores, que o partido deve ter para o seu apoiamento mínimo. Detalhe, devem estar distribuídos em um valor não inferior a 0,1% desses 600 mil, em pelo menos 1/3 ou mais dos estados. Logo, pelo menos 600 mil pessoas, eleitores, por exemplo, para o estado de São Paulo, para o estado de Minas Gerais, para Paraíba e assim sucessivamente. Artigo 9º, o que nos diz? Após constituição e designação, os dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto junto ao TSE, acompanhado do seguinte: exemplar autenticado do inteiro teor do programa e estatuto partidários, inscritos no registro civil, a certidão do registro civil de pessoa jurídica e as certidões dos cartórios eleitorais que comprovem o apoiamento mínimo. Perfeito? Parágrafo 1º. A prova de apoiamento é feita pela assinatura, número do título eleitoral, organizada para cada zona e comprovada a veracidade das assinaturas e os números atestados pelo escrivão eleitoral. Parágrafo 2º. O escrivão dará imediato recibo de cada lista recebida e terá 15 dias para lavrar seu atestado, devolvendo-as aos interessados. Parágrafo 3º. Protocolado pedido de registro junto ao TSE, o processo respectivo será, em 48 horas, distribuído ao relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral em 10 dias, determinará também em 10 dias as diligências necessárias para sanar eventuais falhas do processo. Perfeito? Bom, parágrafo 4º. Não havendo diligências a determinar ou após o seu atendimento, o TSE terá 30 dias para registrar o estatuto. Vamos ao nosso esquema. Protocolado pedido de registro no TSE em 48 horas, distribuído ao relator. Este deverá esperar 10 dias para que seja ouvido o procurador-geral e terá também o relator mais 10 dias para determinar diligências para sanar eventuais falhas. Não havendo diligências determinadas ou após o seu atendimento, o TSE terá 30 dias para registrar o estatuto. Artigo 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no cartório de registro civil competente, devem ser encaminhadas para o mesmo fim ao TSE. Natural esse caput do artigo 10. E parágrafo único, o partido político comunica à Justiça Eleitoral a constituição de órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações futuras para a anotação, ou seja, no TSE, dos integrantes de órgão de âmbito nacional, nos TREs, daqueles órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal. É o que nos diz o nosso esquema. Artigo 10. As alterações programáticas ou estatutárias deverão ser registradas, primeiramente no cartório civil e encaminhadas para registro no Tribunal Superior Eleitoral. O partido político deverá comunicar à Justiça Eleitoral constituição de órgãos de direção
mais os respectivos dirigentes, para anotação no TSE, quando se tratar de órgãos de âmbito nacional, nos TREs, respectivos, quando se tratar de órgãos no âmbito estadual, municipal ou zonal. E para concluir esse nosso segundo vídeo da Lei dos Partidos Políticos, artigo 11. O partido político com registro no TSE poderá credenciar delegados perante o juiz eleitoral, o TRE e o Tribunal Superior Eleitoral, que representarão, respectivamente, o partido, quando se tratar de nível nacional, qualquer tribunal, seja ele superior ou regional, e juízes eleitorais. Quando se tratar de nível estadual, estados, Distrito Federal e territórios, representará o partido perante o TRE e juízes eleitorais do respectivo estado. E, se tratando de nível zonal, municipal, nós teremos a representação perante o juiz eleitoral. Bem, a continuação nós temos os artigos 12 e 13 que tratam do funcionamento parlamentar. Nos diz o artigo 12, o partido político funciona nas casas legislativas por bancadas. É o que temos hoje em dia, né? Devendo constituir suas lideranças conforme o seu estatuto, os regimentos das respectivas casas e as normas estabelecidas nesta lei que estamos estudando. Artigo 13. O partido político tem direito a funcionamento parlamentar nas casas legislativas em que tem elegido representante, desde que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, tenha obtido mínimo 5% dos votos apurados, excluídos os brancos e nulos. Mas, que é outro detalhe, que esses votos estejam distribuídos por pelo menos 1/3 dos estados, com um mínimo de 2% para cada um deles. Então, notem que é um pouco diferente. Para que o partido tenha funcionamento parlamentar, é importante que ele tenha obtido 5% e não 0,5% dos votos apurados para a Câmara dos Deputados. E que estes 5% estejam distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados da federação, com um mínimo de 2% em cada um dos estados. Perfeito? E para finalizar, vamos mais uma vez ao nosso esquema. Artigo 11. O partido político registrado no TSE poderá credenciar delegados. O que faz um delegado? Representa o partido perante o juiz eleitoral. Em que nível? Por exemplo, nível nacional, qualquer tribunal, seja o próprio TSE ou os tribunais regionais, ou juízes eleitorais. Representará o partido perante nível estadual, TRE do respectivo estado e juízes eleitorais do respectivo estado. Em nível zonal, o juiz eleitoral, certíssimo? Bem, e artigo 12, como comentado, o partido político funcionará nas casas legislativas por bancadas, devendo constituir lideranças segundo o seu estatuto, o regimento das próprias casas e as normas definidas e defendidas nesta lei. E o artigo 13, o partido político terá direito a funcionamento parlamentar nas casas legislativas em que tenha elegido representante, porém, que em cada eleição para a Câmara dos Deputados, o partido tenha obtido no mínimo 5% dos votos apurados válidos, ou seja, excluídos os votos em branco e votos nulos. Mas, com outro detalhe, estes 5% deveriam estar distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados do nosso território, com um mínimo de 2% por cada estado. Certíssimo? Bem, meu nome é Frederico, agradeço a sua presença, seu entusiasmo e te aguardo no próximo vídeo. Se gostou desse, dê o seu joinha, deixe seu comentário, sua dúvida e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima e fique com Deus!